No princípio, Deus. Já parou para pensar que Deus, antes de criar todas as coisas, visível e invisível aos nossos olhos, ele se encontrava só? Sim, esse é o primeiro dos atributos de A.W. Pink nesse livro que nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Na semana passada eu falei sobre a onisciência de Deus, ou seja, o Senhor é sabedor, é conhecedor de todas as coisas, e isso tem que brotar em nós um desejo de adorá-lo na beleza da sua santidade, porque ele conhece todas as coisas, reverenciá-lo e termos também temor diante de Deus, porque sabemos que vamos prestar contas a Deus da nossa vida e ele conhece cada detalhe da nossa vida. Falamos sobre o passado e o futuro para Deus são as mesmas coisas. E hoje eu quero falar sobre a solidão de Deus. E é interessante porque um dos meus amigos assistiu o último episódio dessa série dos atributos de Deus, o irmão Fabriciano, e ele perguntou: por que você não abriu essa série falando sobre o primeiro dos atributos, que é a solidão de Deus? E hoje eu quero trazer esse atributo, que é o primeiro que fala sobre Deus estando só em um determinado tempo. A W. Pink diz o seguinte: no princípio, Deus. Gênesis 1:1. Houve um tempo em que, ou se é que nós podemos chamar de tempo, em que Deus, na sua infinita sabedoria e grandeza, unidade e natureza, ele habitava só. Embora subsistindo em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas no princípio, Deus. Não existia nada. Imagina só um tempo onde não existia céu, não existia terra, nada para ocupar a sua atenção. Não existia universo para que ele pudesse sustentá-lo pelo poder da sua palavra. Não havia nada e também ninguém, senão Deus, exclusivamente Deus. E isso não durante um dia, não durante um ano ou uma época, mas desde sempre, sabendo que Ele é eterno. Durante uma eternidade passada, Deus estava só. Só, porém, completo em si mesmo, suficiente e também satisfeito em si mesmo, não necessitando de nada. Se um universo, ou anjos, ou seres humanos lhe fosse necessário de algum modo, teria sido chamado à existência desde toda a eternidade. Então, se isso causasse em Deus um vazio, ele teria chamado seres humanos, anjos, céus e terra desde antes da eternidade. Ao serem criados, nada acrescentaram ou nada acrescenta a Deus, essencialmente. Ele não muda conforme Malaquias 3:6 nos mostra. Portanto, no essencial, a sua glória não pode ser aumentada e também diminuída. Isso traz para nós um pensamento e uma reflexão muito profunda, porque existem pessoas que ainda pensam que Deus estava em um determinado lugar, sem fazer nada, preocupado, triste e resolveu criar os seres humanos para que esses pudessem o adorar. Nós precisamos entender que nós não fomos criados para adorar a Deus, porque essa resposta, parece que nós fomos criados para adorar, parece que ele requer adoração, que se nós não adorarmos, ele
fica triste, ele fica decepcionado porque nascemos para o adorá-lo. Somente isso. Não. Nós nascemos para refletir a sua glória. Isso é muito mais profundo. Ou seja, Deus, com a Trindade Santa, encontrava-se completo em si mesmo, compartilhava o Pai com o Filho com o Espírito com o Pai e o Espírito também com o Filho, compartilhava do amor que é a marca registrada, que é a essência de Deus. Olhando para isso, desse compartilhar do amor, ele começa a criar todas as coisas. E ao criar todas as coisas, ele despeja o seu amor na sua criação. Então, nós fomos criados não para completar a Deus por meio da nossa adoração. Não. Nós fomos criados para refletir aquilo que Deus é no céu, aqui na terra. Fomos criados para, como um espelho, refletir a sua santidade. Fomos criados para, como um espelho, refletir a sua justiça. E é por isso que nós estamos vendo que existem alguns atributos que Deus, por graça, decide compartilhar conosco. A sua soberania e vontade, A. W. Pink continua. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolveu fazê-lo por meio de um ato soberano da sua parte, não produzido por nada alheio a si próprio, não determinado por nada senão o seu próprio beneplácito, já que ele faz todas as coisas segundo o seu propósito e a sua vontade. Efésios 1:11. O fato de criar foi simplesmente para manifestar, para refletir a sua glória. Lembra que nós falamos agora há pouco? Essa é a nossa missão. Se alguém perguntar qual é o seu propósito, se alguém perguntar qual é a sua missão nessa terra, lembre-se, Deus estava completo em si mesmo e completo com amor, justiça, santidade, ele quis criar céus, terra e todos os seres humanos, anjos também, para despejar nesses seres criados, em nós, a sua glória, a sua justiça. Então lembre-se, se alguém lhe perguntar qual o seu propósito de vida, eu sou como um espelho que reflete a majestade e a glória de Deus. Levantemo-nos e louvemo-nos ao Senhor, o nosso Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome, glorioso em grandeza, que está acima de toda expressão. Neemias 9:5. Olha só a nossa missão. Levantemo-nos e bendizemos ao Senhor por essa grandeza, por sua criação. Deus não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Existem pessoas que entram em conflito. Não, eu não vou adorar, não, porque Deus não me deu o meu brinquedo preferido. Não, não vou adorar porque Deus não me deu o carro que eu sonhei. Não, eu não vou cantar, não vou adorar, não vou viver uma vida de adoração porque eu não recebi isso ou aquilo. A W. Pink nos mostra que Deus não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Quem perde tudo se não adorar somos nós. Sou eu e você. Ele não precisa dessa glória externa da sua graça, procedente dos seus redimidos, pois é suficientemente glorioso em si mesmo sem a nossa adoração. Pessoal, essa mensagem precisa voltar a fazer parte da nossa vida,
dos púlpitos das nossas igrejas, porque existem pessoas que acreditam que se ela não adorar, não cantar, não ir para o ministério de louvor e etc., a vida para, Deus fica triste, Deus fica deprimido. Olha o que a Bíblia nos mostra por meio desse atributo absoluto que a A.W. Pink faz questão de estudar e expor nesse livro para nós. Ele é suficientemente glorioso em si mesmo sem nós. O que foi que o moveu a escolher os seus eleitos para o louvor da sua glória, o louvor da sua graça? Foi, como diz Efésios 1:5, o bom propósito da sua vontade. Por que ele criou a mim e a você? O que levou a Deus, sabendo de todas as coisas e sabendo que depois da criação nós iríamos estragar tudo, o que levou a Deus, mesmo assim, a nos criar? Efésios 1:5, o bom propósito da sua vontade. Talvez você, se fosse criar alguma coisa e soubesse que depois de muito trabalho e da sua criação, aquela coisa criada por você iria se voltar contra você, você talvez não criaria. Mas Deus, sabendo de todas as coisas, mesmo assim ele decidiu nos criar, pelo bom propósito da sua vontade. Então nada que nós possamos fazer aumenta a glória de Deus. Mas quando nós deixamos de fazer, nós é quem diminuímos diante de Deus. Então a nossa missão é continuar adorando a Deus. Olha o que ele continua dizendo: é absolutamente certo que Deus é honrado e também pode ser desonrado pelos homens, não em seu ou sua essência natural, mas no seu caráter oficial. É igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e também pela redenção. Então, quando nós não o adoramos ou adoramos erroneamente, nós podemos, infelizmente, de forma negativa, manchar o caráter oficial de Deus. Na sua essência, ninguém toca, mas no seu caráter oficial, sim, quando nós não vivemos uma vida de verdadeira adoração. Quando as pessoas olham para nós e não vê em nós o reflexo da glória de Deus, nós estamos manchando o caráter oficial de Deus. Esse é o Deus das Escrituras. Infelizmente, ele continua sendo o Deus desconhecido, conforme diz Atos 17:23, para muitas multidões. O que se pinta, o que se tem diante de nós é um Deus criado por nossas mentes finitas, um Deus que somente satisfaz as nossas vontades. Um Deus que somente nos fez para que nós pudéssemos andar em alegria, em felicidade, em maravilhas, em conforto. E se esse Deus não realizar os desejos, os apetites dos nossos corações que são pecaminosos, esse Deus não merece a nossa adoração. Mas quando nós lemos um livro desse e vamos à Bíblia, nós vamos ver um Deus que é transcendente, um Deus que era completo em si mesmo antes de nos criar. Que esse Deus não se torne um Deus desconhecido para você, querido ouvinte, você que está me vendo, você que acessa esse canal. Que esse atributo da solidão de Deus possa trazer a nós temor e tremor, sabendo que Deus, ele era completo em si mesmo antes de nos criar. E o autor traz para nós uma informação chocante. Ele diz quão grandiosamente diferente é o Deus das Escrituras do Deus com D minúsculo dos nossos púlpitos ou dos púlpitos comuns. Ele continua: esse Deus, ele é solitário em sua majestade, único em sua essência,
incomparável em suas perfeições, ele sustenta tudo, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Então, quem depende de quem? Somos nós que dependemos desse Deus ou ele que depende de nós? As mensagens que se tem hoje, aí nas redes sociais, nos púlpitos das igrejas, é de um Deus finito. Não é uma mensagem dessa, conforme ele diz que quão grandiosamente diferente é o Deus das Escrituras do Deus do púlpito comum. Porque hoje pintamos um Deus servo, um Deus garçom, um Deus que está aí à disposição para resolver o meu problema, os meus problemas emocionais, as minhas doenças psicossomáticas. Então, esse Deus só serve para isso, mas não serve para reverenciar no sentido de levantar a grandeza desse Deus para nos mostrar que nós dependemos dele completamente e nós crescemos obtendo conhecimento dele e nós não podemos acrescentar riqueza nenhuma a ele. Então é o contrário, né? Nós precisamos buscar dele a grandeza que vem da parte dele. E o autor continua traçando o seu pensamento e chega a um ponto aqui que traz para nós uma reflexão: como nós podemos conhecer esse Deus? Não conhecemos esse Deus apenas por informações, não conhecemos esse Deus apenas pelos livros, pelos estudos. Esse Deus é espírito. Então importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque é por meio da revelação que nós conhecemos a Deus. Ele continua dizendo: tal Deus não pode ser encontrado mediante investigação, só pode ser reconhecido ou conhecido conforme a revelação. Ou seja, a revelação no coração do humano por meio do Espírito Santo, através do quê? Da sua palavra. É verdade que a criação manifesta um Criador, e isso com tanta clareza que os homens ficam indesculpáveis. Romanos 1:20. Contudo, ainda temos que dizer como Jó, e isso tudo é apenas a borda de suas obras. Olha o tamanho desse Deus, olha a grandeza desse Deus. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o seu poder por meio do trovão? Ninguém. E ele continua dizendo que nós podemos conhecer a Deus também através da revelação e através do conhecimento mediante a palavra de Deus. E até mesmo esse conhecimento espiritual, ele é gradativo e parcial. Por isso nós estamos aqui semanalmente falando sobre um dos atributos para que nós possamos arranhar os céus e tentar conhecer um pouquinho mais sobre a grandeza do nosso Salvador. A alma regenerada terá que crescer na graça dia após dia e no conhecimento do Senhor, conforme diz 2 de Pedro 3,18. A principal oração de nosso coração é para que possamos crescer no conhecimento de Deus. Então, que esse atributo possa trazer para nós reverência, temor e desejo de buscá-lo em sua profundeza, em sua inteireza, em sua eternidade. Claro que nós nunca vamos esgotar o assunto, mas nós estamos aqui porque queremos conhecer Deus. Que a grandeza de Deus possa invadir a sua vida e saiba que houve um tempo em que Deus estava só, porém completo em si mesmo, e ele decidiu nos criar não para adorá-lo,
mas nos criar para que Ele pudesse refletir em nós a sua glória, a sua majestade. Essa é a nossa missão, esse é o nosso principal objetivo. E se você gostou desse atributo, está aguardando o próximo, antes disso eu peço você, se ainda não é inscrito, inscreva neste canal, compartilhe esse atributo para mais pessoas que talvez nunca tinha parado para observar a respeito da solidão de Deus, para que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, amigo, possa crescer no conhecimento também da palavra de Deus, através da exploração dos atributos de Deus fornecido para nós pelo nosso irmão A. W. Pink.